Quero convidá-los a abrir vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 23 ao 31. Atos dos Apóstolos, dos versos 23 ao 31. Hoje eu quero falar sobre o tema o que uma igreja, ou o que cristãos, o corpo de Cristo, fazem em momentos de crises, ou em momentos de dificuldade, quando eles estão cheios do Espírito Santo. Percebemos aqui, através da igreja de Atos, a promessa do Senhor Jesus Cristo sendo cumprida. Eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, e agora a palavra de Deus, através de Lucas, mostra a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos, e o quanto eles estão cheios desse Espírito Santo. E quando eles estão cheios do Espírito Santo, quais atitudes que eles tomam, que servem como exemplo para nós buscarmos também nos encher do Espírito Santo. Então vamos ler aqui o dos versos 23 ao 31. Verso 23 ao 31. Assim está escrito: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu és soberano, Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor, irmãos. Vocês podem observar que em Atos a palavra cheios do Espírito Santo, ficaram cheios, foram cheios, estavam cheios do Espírito Santo, está constantemente no livro de Atos, tá bom, irmãos? Irmãos, mais uma vez, eu gostaria de lembrá-los a ocasião que aconteceu esse fato. A gente sabe que Pedro e João estavam indo ao templo para oração, e quando eles estavam subindo ali na porta do templo, um mendigo se aproximou e pediu para que lhes desse uma esmola. E Pedro falou claramente: nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos nós te damos. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso foi claro. E Pedro, segurando pela mão, esse homem se levantou e com muita alegria saiu pulando e cantando e louvando a Deus no meio de todos. Esse milagre aconteceu e todos ficaram maravilhados. Todos ficaram maravilhados, mas os líderes religiosos ficaram perturbados. Porque Pedro e João fizeram essa cura, não no nome deles, mas fizeram no nome de Cristo Jesus, aquele a quem eles tinham tirado a vida. Aí persuadiram o ex-mendigo, o ex-paralítico, persuadiram seus pais, inquiriram pessoas, testemunhas, viram que realmente
aquele homem, 40 anos, estava ali, com 40 anos de idade, sempre estava ali, paralítico, ele realmente era paralítico, e que viu que o milagre acontecera. E devido a tudo isso, né, a Bíblia fala que, preguei no domingo passado, que mais de 5.000 pessoas foram alcançadas com o sermão de Pedro. 5.000 pessoas. Então, irmãos, aquilo que eu falei, eu gostaria de trabalhar com vocês, o que faz uma igreja cheia do Espírito Santo em tempo de crise? O que faz uma igreja cheia do Espírito Santo num tempo de dificuldades e de sofrimento como este que nós estamos vivendo? Eu creio que Pedro viveu a seu sofrimento, Pedro, João, os discípulos, viveram o seu sofrimento num tempo de perseguição, onde eles iam presos, eram tentados contra a vida, era confiscados seus bens. Eram tempos difíceis, aqueles ali onde a igreja começou em Jerusalém. Mas como diz o meu professor Davi Charles, reverendo, pastor lá em São Paulo, ele fala que Deus estava aquecendo o fogo da chapa, né, para que os discípulos, os apóstolos, eles cumprissem o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para que eles não se acomodassem ali em Jerusalém. Para que eles não ficassem apenas ali acomodados em Jerusalém, mas que eles cumprissem o ide. Né? Então Deus teve que aumentar um pouco a temperatura ali para que eles se espalhassem sobre toda a terra. Mas, irmãos, desculpa, irmãos, a igreja de Cristo sempre avançou quando as coisas estavam difíceis. Isso você pode notar durante toda a história. Se você pegar a história da igreja, você vai ver que a igreja de Cristo sempre avançou. Então, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ao ser perseguida, ela triunfa sobre as adversidades, ela triunfa sobre o sofrimento, as dificuldades que ela vive. Então, irmãos, vemos no texto aqui algumas atitudes dos apóstolos Pedro, João, em face da perseguição, e como eles triunfaram sobre o sofrimento, como eles triunfaram sobre as dificuldades que eles estavam vivendo. E, em primeiro lugar, irmãos, eu creio e vejo que uma igreja cheia do Espírito Santo, vidas cheias do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo, ele busca sempre a companhia dos irmãos. Ele busca sempre estar junto com os irmãos, em meio à tribulação, em meio ao sofrimento, em meio ao caos. O que nós estamos vivendo esse tempo, irmãos? Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde nós estamos sempre buscando o apoio uns dos outros em oração. Onde sempre estamos buscando o apoio uns dos outros em irmãos, esteja orando, irmãos, vamos buscar a palavra de Deus, vamos estar juntos em oração. A gente vê isso constantemente nos grupos da igreja, do WhatsApp da igreja. Hoje nós estamos tendo um dia somente de louvor e de clamor a Deus, de jejum, em prol da situação que nós estamos vivendo. Então, irmãos, ao olhar para Pedro e João nessa questão, depois que eles foram soltos, porque vimos no texto passado que eles foram presos, mas agora eles foram soltos, uma vez soltos, eles procuraram quem? Os irmãos. E ali eles contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões, irmãos. Eles relataram tudo o que havia acontecido com eles. Então, irmãos, eu percebo que a igreja, os irmãos, nós somos um recurso de Deus, um recurso onde Deus providenciou para cada um, para que venhamos encorajar um ao outro. Se você estiver desanimado, vai ter um irmão que vai estar animado, que você vai ligar, que você vai mandar uma mensagem e ele vai te encorajar. Deus sempre vai providenciar esse recurso em momentos de crise. Deus sempre vai providenciar esse recurso em momentos de sofrimento, de angústia, de tristeza, de dor, como nós estamos passando. Onde as más notícias sempre são o alvo, onde as más notícias sempre são mais do que as boas notícias. Deus sempre vai providenciar um irmão, sempre vai providenciar um grupo de irmãos. Não, irmãos, vamos orar, Deus vai mudar, Deus é soberano,
Deus sempre vai providenciar esse recurso de encorajamento através da igreja, através de irmãos. Então, a igreja, ela de fato ela é uma sala de emergência do Espírito Santo. Ela é uma sala de emergência do Espírito Santo para incentivar, consolar, encorajar os irmãos que estão tristes, os irmãos que estão abatidos, os irmãos que estão com medo, ou com uma angústia, ou com tristeza no coração. Irmãos, a gente precisa de Deus, mas a gente precisa de gente também, irmãos. Nós precisamos de Deus, mas Deus usa gente. Deus usa o nosso irmão, Deus usa os pastores, Deus usa os presbíteros, Deus usa os diáconos, Deus usa irmãos que a gente nem imaginava que poderia trazer uma palavra de coragem, de conforto, uma palavra de ânimo. Deus usa nos momentos em que nós nos sentimos tão frágeis mediante a situação que nós estamos passando ou que o mundo está passando, irmãos. Não é possível viver um cristianismo solo, irmãos. Não é possível viver um cristianismo sem a comunidade, sem a igreja. Hoje de manhã eu estava falando com o Roberto na escola bíblica dominical sobre o noivo e a noiva, sobre a igreja, sobre aqueles que querem o noivo, mas desprezam a noiva. Não é possível querer o noivo sem querer a noiva, ou sem fazer parte da noiva, ser do noivo sem fazer parte da noiva, irmãos. Então, devemos crer que de fato fazemos parte de um corpo, onde percebemos na Bíblia que até Jesus, na sua dor, chamou 3 dos seus discípulos, irmãos, para estar com ele, para estar do lado dele, para estar perto dele. Irmãos, a palavra de Deus nos conduz a viver de fato unidos, a viver de fato precisando um do outro, a buscar no corpo de Cristo, a buscar no irmão o encorajamento que precisamos, o conforto, o consolo. Às vezes estamos tão tristes ou preocupados e um irmão manda uma mensagem e aquela mensagem fala profundamente em nossos corações. E a gente fala, nossa, meu irmão, Deus te usou agora. Deus te usou para falar comigo. Deus te usou para falar ao meu coração. Então, irmãos, eu percebo, e hoje nós falamos isso também, sobre as chaves, né? Das chaves que Deus deu à igreja. Percebemos que na igreja as portas do céu se abrem. Por exemplo, em Betel, casa de Deus, a escada liga a terra ao céu, irmãos. Na sua aflição, não fuja da igreja. No seu medo, na sua angústia, não fuja da igreja. Busque a igreja, busque os irmãos, busque um grupo. Não fala, irmãos, eu estou passando por isso, eu preciso disso, eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou angustiado. Porque é na casa de Deus, irmãos, que brotam as soluções do céu para a sua vida. É na casa de Deus que brota essa solução dos céus. Isso a gente percebe lá em Isaías 6, a gente percebe em Salmo 73, irmãos. Em segundo lugar, irmãos, e como uma igreja cheia do Espírito Santo, ou como vidas cheias do Espírito Santo, age em meio às tribulações, age em meio ao sofrimento, à angústia. Ela age, irmãos, reconhecendo de fato que Deus é todo-poderoso. Elas agem, de fato, buscando Deus todo-poderoso em oração. Buscando a Deus em oração. A palavra de Deus diz, onde nós lemos, que ouvindo isto, unânimes, em um só coração, em um só amor, em um só sentimento de espírito, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Então, irmãos, a primeira perseguição dos apóstolos foi seguida por uma reunião de oração.
na igreja, na casa deles, onde todos num só sentimento, num só propósito, uniram por uma causa, irmãos. Eu sei que hoje nós não podemos nos reunir na igreja, um grupo para orar unânimes por um motivo, mas nós podemos orarmos, ter um só sentimento, um só amor, um só propósito em oração, cada um em nossa casa, como estamos fazendo, sem nos dispersar nas emoções e nos sentimentos. Porque o melhor método, irmãos, para enfrentar a dificuldade, o melhor método para enfrentar o sofrimento, o melhor método para enfrentar as crises e os momentos difíceis nos quais nós estamos vivendo, é por meio da oração, irmãos. É na oração. Então, irmãos, é perceptível que a ação dos discípulos não foi de ira e nem desejo de vingança quanto às autoridades que os inquiriram e que os prenderam. Em vez disso, irmãos, eles recorreram à oração. Então, irmãos, nós devemos buscar a presença de Deus na oração, nas horas de dificuldades, nas horas de crises. Não devemos entregar o nosso coração à tristeza, ao desânimo. A oração, irmãos, é arma de guerra. Quando nos curvamos diante de Deus, nos levantamos diante dos homens, irmãos. Quando nós colocamos os olhos em Deus, irmãos, perdemos o medo da ameaça dos homens ou da ameaça de qualquer coisa que está sobre nós. Então eu pergunto, como a igreja orou? De que forma aqueles crentes ergueram unanimemente aos céus a sua oração, irmãos? Eles trouxeram à mente primeiro, irmãos, eles trouxeram à mente a soberania de Deus. Eles tinham certeza e convicção de que Deus era soberano, que Deus estava no controle de todas as coisas, que nada foge do controle de Deus. Será que nós, quando oramos, nós temos esse sentimento, essa certeza em nosso coração, que apesar da crise, apesar de parecer que tudo está fora do controle, Deus está sentado no trono, Deus está no controle de todas as coisas, irmãos? Vemos claramente que a igreja se dirigiu a Deus como soberano Senhor. Como soberano Senhor. Aqui como proprietário, aquele que faz e acontece, aquele que tem todo o poder, aquele que toda a sua vontade é satisfeita, irmãos. Que a sua vontade é inquestionável. Então, irmãos, o Sinédrio poderia fazer proibições, ameaças, fazer o que for, mas eles tinham certeza e convicção de que Deus estava no controle de todas as coisas, de que Deus é soberano. Irmãos, ao olhar para essa situação que nós estamos vivendo, de mortes e mortes, de contágios e mais contágios, contaminados, de leitos, de hospitais que estão aí sem leitos, e diante de facetas de vírus e outras coisas mais, não podemos, irmãos, não podemos perder da mente e do coração de que apesar desse caos, né, que muitos estão achando que estamos vivendo, que Deus não está aqui, ou que Deus não está vendo, ou que Deus abandonou, ou que nos abandonou e nos entregou a própria sorte. Não, Deus está no controle. Deus está no controle, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Precisamos saber que Deus está no trono, irmãos. Nada acontece fora da vontade e do propósito de Deus, irmãos. Sei, irmãos, eu sei que às vezes nós ficamos perturbados porque não paramos para meditar sobre a majestade de Deus. Tem um teólogo chamado Marshall. Ele diz que é fútil para os homens urdir tramas contra Deus, que não somente criou o universo inteiro, como também previu coisas vãs. Então, irmãos, nós cremos num Deus que tudo pode. Nós cremos num Deus que controla todas as coisas. Nós cremos num Deus que tem um propósito sobre todas as coisas.
Deus tem um propósito nessa situação toda que nós estamos vivendo, irmãos. A W. Tozer diz que o maior problema da igreja é que ela não medita o suficiente acerca da grandeza de Deus. Irmãos, isso é uma realidade. O quanto nós meditamos na grandeza de Deus. Nós precisamos contemplar o Senhor em sua majestade, irmãos. Nós precisamos contemplar o Senhor em sua grandeza. Nós precisamos contemplar o Senhor em relação à sua glória e poder. Qual é o tamanho do seu Deus? Pergunta é forte, né? Será que o seu Deus é menor do que a sua crise? Será que o seu Deus é menor do que essa pandemia? Será que o seu Deus é menor do que o Covid? Não, o nosso Deus é maior. Nosso Deus é muito maior do que tudo isso. Nosso Deus tem um propósito em tudo isso, irmãos. Tudo isso Deus tem um propósito. Às vezes podemos especular, como vemos vários pastores, teólogos, e aí especulando sobre o propósito de Deus nessa pandemia. Mas nós vamos saber o propósito de Deus nessa pandemia se Deus assim quiser revelar para nós. Eu costumo sempre citar Deuteronômio 29, 29, que as coisas reveladas pertencem a nós e as ocultas pertencem a Deus, irmãos. Somente a Deus. Então, irmãos, o nosso Deus é aquele que criou os céus e a terra. O nosso Deus é aquele que chama cada estrela pelo nome. O nosso Deus é aquele que está sentado sobre toda a redondeza da terra. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é soberano sobre tudo e todos, e governa sobre tudo e todos, irmãos. Às vezes esquecemos que Deus é Deus. Às vezes pensamos que estamos à mercê da crise, ou que estamos nas mãos de políticos que não sabem resolver nada diante de tanta crise. Ou às vezes nós achamos que dependemos de nós mesmos e daquilo que podemos adquirir para nos proteger. Irmãos, nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está na mão de um Deus vivo. O Deus que criou os céus e a terra. Devemos aquietar e saber que Ele é Deus, irmãos. Por isso, quando os apóstolos eles foram presos, não protestaram e nem apelaram, irmãos. Eles oraram. E podemos, de fato, cantar aquela canção que fala assim: com tua mão segura bem a minha. Com tua mão segura bem a minha. Então, irmãos, nós não podemos deixar que a grandeza de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus fique longe dos nossos olhos ou do nosso coração, irmãos. Então, irmãos, eles também, além de olhar para a soberania de Deus em suas orações, é o que nós devemos fazer, eles também, irmãos, oraram, na sua oração, eles oraram fundamentados na palavra de Deus. Hoje de manhã nós estávamos falando, até comentei no estudo bíblico sobre revelação natural e revelação especial, que quando o texto do Salmo 19 fala que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos, aí é a revelação natural de Deus, que tudo que Deus criou revela um Deus maravilhoso, tudo que Deus criou revela um Deus que fez todas as coisas. E a revelação especial? Se a revelação natural revela um Deus, a revelação especial, que é a palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, revela quem é esse Deus e que esse Deus quer de nós. Só vamos descobrir quem é Deus e o que esse Deus quer de nós através da sua palavra. A igreja conhecia a palavra e a citou. Eles citaram o Salmo 2 aí, irmãos, para mostrar a rebelião humana contra Jesus, que foi previsto, irmãos. Irmãos, um teólogo chamado Wiener Bor, ou para outros Wiener Boss,
Ele diz que em razão que os planos dos inimigos não apenas fracassaram, mas a sua execução bem-sucedida somente foi capaz de realizar aquilo que estava dentro do propósito de Deus, irmãos. Aquilo que estava dentro do propósito de Deus. Nada foge do propósito de Deus, irmãos. Todas as coisas estão dentro do propósito de Deus. Mas também, irmãos, além de orarem, reconhecendo a soberania de Deus, além de orarem fundamentados na palavra de Deus, na revelação especial de Deus, era uma igreja que tinha real consciência da depravação humana, da maldade humana, e que essa maldade humana, essa depravação humana não frustra e não frustrava os desígnios de Deus. Não frustra. O mal do mundo, o mal nos homens não frustra os desígnios de Deus, irmãos. Nada neste mundo pode frustrar os desígnios de Deus. Aí ele foi bem claro quando ele falou sobre Herodes, Pôncio Pilatos, gentios com o povo de Israel para fazer tudo o que Deus predeterminou. Então todas as coisas que fizeram contra Cristo foram determinadas por Deus. E sabemos, irmãos, que as trevas odeiam a luz. Quando se trata de combater o bem, o mal reúne todas as suas forças numa abominável colisão. Como se uniram contra Jesus. Judeus e gentios eram inimigos, mas se uniram para condenar Jesus. Herodes e Pôncio Pilatos não conversavam, tinham raiva um do outro, mas se uniram para condenar Jesus. Essa orquestração, porém, longe de frustrar os desígnios de Deus, cumpriu o propósito soberano de Deus, meus irmãos. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, nem a maldade humana frustra os soberanos propósitos de Deus, irmãos. Nada frustra os soberanos propósitos de Deus. Nada pode frustrar os propósitos de Deus na sua vida. Não precisamos temer. Também, irmãos, além de ver que a maldade, o sofrimento, as crises não frustram os propósitos de Deus, além de ver a soberania de Deus, ver que oraram pela palavra de Deus, nós vemos também que uma igreja cheia do Espírito Santo não pede a cessação do problema, mas ela tem o poder para testemunhar em meio aos problemas. Eles não pedem, irmãos, nós não vemos na oração eles pedindo: Deus me livra, Deus me tira, Deus, por favor, Pai. Não. Eles pedem poder para continuar testemunhando em meio aos problemas. Amém, irmãos? Peça poder a Deus. Deus, que eu continue testemunhando em meio à crise, que eu continue testemunhando o teu amor, a tua fidelidade, o teu poder em meio à pandemia. Agora o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos servos que anunciem com toda intrepidez a sua palavra. Irmãos, Warren Wiersbe diz que a verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que fazer. A verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que fazer, mas a verdadeira oração é pedir a Deus que faça a sua vontade em nós e por meio de nós. É pedir que a vontade de Deus seja feita na terra, não que a vontade humana seja feita no céu. Assim como Jesus ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Devemos crer e devemos ter essa visão, essa concepção, meus irmãos. Que a vontade de Deus ela é perfeita, agradável e boa, e ela vai ser feita no céu e na terra. Eles não eram, irmãos, aqui de forma alguma masoquistas. Oh, Deus, nós queremos sofrer mais. Não, de forma alguma. Deus conhecia a dor deles. Deus conhecia o sofrimento. Assim como Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. Deus sabe do nosso medo. Deus sabe da nossa dor. Deus sabe dos nossos anseios.
Então, irmãos, nós devemos descansar nessa soberania de Deus e saber que a vontade dele vai ser feita nos céus e na terra. Às vezes, irmãos, as nossas orações apenas visam o fim do sofrimento. E não pedimos poder, não pedimos força. Deus, me dá força para sustentar, para aguentar, me dá força, me dá poder para passar por tudo isso. Me dá força, me dá poder para atravessar essa dificuldade. Porque muitas vezes a nossa humanidade fala mais alto, irmãos. Sabemos que a nossa fé não anula a nossa humanidade. E às vezes a nossa humanidade está gritando dentro de nós. Estamos com medo, estamos angustiados, ansiosos. Mas não podemos perder a visão, irmãos, do propósito de Deus. Não podemos perder a visão do propósito de Deus. A nossa dor não pode nos cegar. A crise não pode nos cegar. E em vez de ficarmos tremendo de medo, devemos pedir poder a Deus, intrepidez, coragem. A igreja não pode parar de testemunhar. A palavra de Deus precisa ser testemunhada com toda coragem e intrepidez, seja por palavras ou por atitudes nossas, irmãos. A igreja precisa se levantar com coragem em meio a essa pandemia e testemunhar do amor de Deus, testemunhar esse Deus todo-poderoso e soberano, irmãos. Irmãos, olhar para essa realidade da igreja, percebemos também que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem expectativa da ação milagrosa de Deus. A igreja cheia do Espírito Santo, irmãos cheios do Espírito Santo, em meio à crise, em meio à pandemia, em meio a qualquer coisa, ela tem convicção de que Deus pode fazer um milagre. Que Deus ele não está com o braço mirrado, que Deus não está amarrado, que Deus não está indisposto a agir milagrosamente. Lembro de uma das aulas no seminário que mais chamou minha atenção, foi quando o professor de teologia estava explicando sobre a diferença entre fé salvística, fé natural, fé histórica e fé miraculosa. Às vezes, irmãos, nós esquecemos da fé miraculosa. De crer, ter convicção no coração de que Deus pode fazer um milagre, Deus pode operar um milagre. Se Deus quiser, esse vírus some de uma hora para outra. Vimos isso acontecer na vida dos apóstolos. Quando um milagre de um coxo, numa pessoa paralítica há 40 anos, ela se tornou uma pessoa normal. A igreja não pedia por milagres de vingança ou destruição para os seus inimigos com fogo do céu. A igreja não pedia para que um raio caísse na cabeça dessa liderança ou desses perseguidores. Mas sim, milagres de misericórdia. A igreja tinha agenda aberta para as intervenções de Deus, irmãos. Será que nós estamos deixando de lado a crença de que Deus pode agir com milagre? Não porque queremos, mas porque Ele é um Deus poderoso, porque pode agir com milagre, não porque eu creio que Ele vai fazer por causa da minha fé, mas porque Ele pode. A igreja orava pela manifestação do poder de Deus, irmãos. Precisamos orar pela manifestação do poder de Deus nessa crise. Precisamos fazer isso como estamos fazendo hoje, um clamor e jejum de um dia. Deus, salve esta nação. Deus, salve-nos. Salve, ó Deus, essa nação desse vírus. Deus age com milagres, sinais, prodígios. Irmãos, nós precisamos resgatar, irmãos. Resgatar essa ideia, essa fé miraculosa. Às vezes vivemos só na fé natural, ou só na fé histórica, nos dogmas. Mas precisamos crer num Deus milagroso. O mesmo Deus que curou esse paralítico aqui, é o mesmo Deus hoje que pode intervir nas diversas situações que estamos vivendo, irmãos.
Precisamos crer que o Deus que interviu na história, no passado, é o mesmo Deus que tem piedade e poder para intervir hoje, na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família, na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Que parece que muitas vezes as pessoas não mais conhecem o poder de Deus, esqueceram o poder de Deus, esqueceram que servem e foram chamados para servir um Deus de milagre. E uma igreja cheia do Espírito Santo, vidas cheias do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo, está aberto para ver milagres de Deus, prodígios de Deus. Muitos hoje, irmãos, procuram justificar a sua aridez espiritual, a sua secura espiritual, criando mecanismos teológicos que dizem que os milagres cessaram, que o tempo dos milagres acabou. O nosso Deus não muda. O nosso Deus continua sendo poderoso. O nosso Deus continua sendo miraculoso. O que mudou somos nós. O que tem mudado é a igreja. A igreja não ora como devia orar. A igreja não busca como deveria buscar. A igreja não crê como deveria crer, irmãos. Os discípulos aqui pedem poder para pregar. Mas o poder para fazer milagres não é administrado por eles, ele está na mão de Deus. É Jesus quem faz milagres por meio deles, é Jesus quem realiza as maravilhas. Aquela igreja estava aberta para o extraordinário, e o extraordinário aconteceu, irmãos. Será que estamos abertos para o extraordinário de Deus em nossas vidas? Ou por meio de nossas vidas, irmãos? Será que você está aberto para o extraordinário de Deus? Será que você não crê mais? Será que você está desanimado? Você não tem mais fé? Está árido? Está seco? Temos orado pelos enfermos. Temos orado por cura desses enfermos. Temos crido de fato de todo o coração que Deus cura, que Deus pode intervir. Temos crido de todo o coração na intervenção miraculosa de Deus nessa situação. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo também é revestida de poder para pregar, com autoridade. Vemos que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha que maravilha de sinal. Imagina você orando e pede um sinal para Deus e a casa treme. Achar que é um terremoto, fala, misericórdia, Deus. Irmãos, nós precisamos sermos sinceros e unânimes diante de Deus em oração. A casa onde eles estavam reunidos tremeu e os discípulos tornaram-se mais inabaláveis, pois ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Marshall diz que o aposento em que estavam os discípulos tremeu como se houvesse um terremoto. Este era um dos sinais que indicavam a teofania no Antigo Testamento, irmãos. Se você for lá para Êxodo 19, verso 18, você vê isso aí. Se você for lá para Isaías 6, verso 4, você vê essa questão, irmãos. Então, irmãos, é um indício da resposta divina à oração. E o sentido, irmãos, portanto, que essa realidade nos dá, é que Deus mostrou que estava presente e que responderia à oração deles. Mais uma vez o Espírito Santo veio sobre os discípulos e estes receberam a confiança que pediram para falarem da palavra de Deus, para ser testemunhas de Deus, irmãos. O Einer Bohr argumenta que o Espírito Santo não é um fluido, que continua mecanicamente igual após ser derramado, mas é uma pessoa viva, que conforme a situação e a atitude dos fiéis, torna sua presença eficaz de forma nova e especial, planificando os que creem, irmãos. Esse planificar, irmãos, torna-se eficaz no anúncio intrépido da palavra de Deus. E interessante que sobre a oração, irmãos, com fé, a proibição de falar que eles tinham foram transformadas em coragem.
numa larga torrente de proclamação. Não há evangelização eficaz, irmão, sem o poder do Espírito Santo. Lembro de uma história que Charles Spurgeon, ao subir as degraus da igreja para pregar, ele clamava, falava, Senhor, me enche com teu Espírito Santo, Senhor, me enche com teu Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, não há alma que tenha poder. Não há poder para conversão sem o Espírito Santo, porque é Deus quem convence do pecado e do juízo. Hernandes Dias Lopes diz que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma pessoa converter-se a Cristo sem a obra do Espírito Santo. Fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo é o mesmo que tentar cortar a lenha com o cabo do machado. Então, irmãos, precisamos buscar nos encher do Espírito Santo. Precisamos clamar na oração, Senhor, me enche com teu Espírito Santo. Senhor, me enche com teu Espírito Santo. Senhor, me enche com teu Espírito Santo. Irmãos, eu concluo esse sermão com o solene alerta de John Stott, onde ele fala que nós não temos a liberdade de ditar a Deus o que ele pede, o que ele pode ou não fazer. Não temos o poder de ditar a Deus o que ele pode ou não fazer. E se hesitarmos diante de algumas evidências, de sinais e prodígios, hoje em dia precisamos conferir, irmãos, se não confinamos Deus a nós mesmos na prisão da descrença racionalista ocidental. Se não diminuímos Deus, porque não temos fé, porque o nosso racionalismo não permite viver o Deus grandioso, o Deus glorioso que Ele é. Então, peça a Deus, me enche com teu Espírito Santo, Deus, para que eu possa ser de fato essa pessoa que vai testemunhar, essa pessoa que vai encorajar, essa pessoa que vai te buscar em oração, essa pessoa que vai ajudar a outra, essa pessoa que vai buscar ajuda nos irmãos. Me enche com teu Espírito Santo.